Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho, você está no canal Cruzada Viva. Este é um canal 100% ateísta. Quero deixar aqui meu forte abraço aos amigos ateus, aos céticos, agnósticos, livres pensadores, inscritos que acompanham a este trabalho. E ao religioso que aqui entrou, caiu de paraquedas, fico alerta que acontece todo o sistema religioso, mas principalmente o cristianismo. Claro, vivemos em um país debaixo do jugo romano, que é o cristianismo, e esta é a razão de bater mais de frente com o sistema religioso cristão. Mas aqui falo de todas as milhares de religiões, milhares de livros sagrados e milhões de deuses espalhados ao redor da Terra. Antes de dar a introdução que sempre dou em meus vídeos, quero fazer aqui dois agradecimentos. O primeiro é aqui um agradecimento pessoal ao amigo Edvan Patriota, que esteve aqui em minha terra em visita, sabe? Eu falei para ele que estou desempregado e que não tinha como dar assistência, mas ele bancou tudo. Inclusive me presenteou, tá aqui com um notebook, presenteado muito melhor do que o que eu estou usando, que está com problema. Muito obrigado, meu amigo Edvan, a sua esposa, a dona Gil, muito gente fina, o pessoal nota 10, nota 1000, 10 não, nota 1000. Muito obrigado também ao amigo dele que veio com ele, o Edísio e a sua esposa, a esposa dele, dona Débora. Muito obrigado a todos pela visita, sabe, por tudo que me ajudaram. Tem ajudado aí, inclusive o Edísio, ele com a esposa dele, eles são espíritas. Mas para você ver que quando há uma cabeça, uma mente evoluída, não há confusão, não há discussão. Tanto que o meu amigo Edvan é ateu e eles são amigos demais, sabe, com o Edísio. Um ateu e um espírita, nada demais, quando se tem a mente evoluída. Porém, o religioso, principalmente do sistema religioso, que é o protestantismo, evangélicos, são altamente fanáticos. Inclusive o termo fundamentalismo vem do protestantismo, que queria se basear a sociedade baseada exatamente na Bíblia, dos fundamentos bíblicos. E aí nós estamos errados se o país cair nas mãos dessas pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez, meu amigo Edvan, sabe, sua visita foi muito boa, espero que tenha gostado, vocês, sabe, inclusive já mandou um agradecimento que gostou sim. Inclusive meu primo também, agradecer a Tota, meu primo, e a esposa dele, Nilda, que cederam um apartamento, Aqui onde eu moro aqui, é um apartamento aqui popular, Então eu coloquei eles num lugar muito melhor, Lá no apartamento do meu primo, que estava desocupado, ele cedeu o apartamento. Então muito obrigado, Nilda, Tota e Thales também. E sejam muito bem-vindos, Quando quiser voltar aqui, meu amigo Edvan está de portas abertas aqui a Paraíba. Meu amigo Edvan, que é do Rio Grande do Norte. Grande abraço, cara. Tamo junto. Quero fazer outro agradecimento aqui, que aos inscritos do canal, Atingir aí a 3.000 inscritos, já tá mais disso, Já tá quase 3.060 inscritos aí, sabe? No canal Cruzada Viva. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos ateus que acompanham meu trabalho, muito obrigado a religioso, você, viu, religioso, que aqui adentro do canal assiste o vídeo até o final apenas para tecer seu comentário de cunho maldoso, malicioso, mas está contribuindo, visualizando o canal, Fica furioso no final, ameaças, xingamentos, todo tipo não tem nenhum tipo de argumentação, entra com a falácia perde para a lógica e a razão. Então, crente, preste bem atenção, como diria o filósofo, não confunda picopatomel com limpar o cu do pato com papel, como diria o filósofo, Valeu, Edísio. Um abraço a todos, cara. Vamos ao vídeo. O vídeo de hoje eu vou falar sobre mais um vídeo sobre religião em foco, analisando tudo sobre o olhar do pensamento dos religiosos, textos da Bíblia, e outros, historicidades, fatos históricos e muito mais, tudo sobre o olhar do ateu, olhando de fora da prisão do sistema religioso. A Bíblia, que o crente arroga ser a inerrante palavra de Deus, na realidade é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, misoginia, racismo, xenofobia, poligamia, infanticídio, muita mentira e muita barbaridade. Sabe? O gibi da criança crescida, a criança que cresceu, mas continua acreditando em papai Cecel, tem por obrigação de acreditar que cobra fala, machado flutua, peixe engole gente, vara se transforma em serpente, árvore fala, águia fala, homem ressuscita, jumento fala, tem dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra em jaula de leão e sai vivo, zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, cavalo que voa, carruagem de fogo, E a Virgem Mary, criada pelo Império Romano, que nada mais é que uma criação romana para conter a guerra judaica, o Império Romano que se expandiu demais, tomou centenas de cidades, mas cada cidade tinha sua divindade. O próprio Império Romano era politeísta, o panteão romano foi abolido
para aderir apenas a uma divindade, um monoteísmo, que na realidade não é monoteísmo, né? Pai, filho e pombo, tarado. Mas aí eles aderem a isso, por quê? Porque ficou muito mais fácil dominar uma sociedade com um sacerdote apenas comandando a grande massa de ovelha à base da pirâmide. Fica muito mais fácil. Essa foi a jogada do Império Romano, porque Jesus Cristo nunca sequer existiu, né? O tal do Jesus Cristo. Aquele Crestos, seguidores de Cristos, eram seguidores de Crestos, né? Adorado ali pelos assênios, e a qual o Império Romano, né, combatia porque eram arruaceiros. Onde chegava quebrava tudo, espalhava a bagunça onde chegava, né? E para que os judeus seguissem, né, o Império Romano, né, sobre duros impostos, a revolta judaica, sabe? Eles inventam o Jesus Cristo e criam também a Trindade, que era para dizer que o Deus do Novo Testamento, da Nova Aliança, também seria o Deus dos judeus, ao qual os judeus até hoje não acreditam. Até porque o próprio Jesus teria nascido judeu e os próprios judeus não acreditam. Historiadores da época, alguns mencionam Jesus. Nem sequer algum templo erguido ao tal do Cristo, antes do ano 325, que foi onde se forjou a Bíblia, compilou-se a Bíblia, Novo Testamento, né? Abolindo vários outros livros de outros escribas, porque eles haviam uma ideia de que a divindade que eles iriam criar, né, seria semideus, tipo um Hércules, né? Ali um filho entre uma divindade e um humano. É assim que acontece. Sempre tem a virgem e é o Deus bíblico transando, ou bíblico, ou qualquer outra religião, por exemplo, os Zeus, né, se transformou num cisne e transou com a Leda, né? E teve um filho semideus. Hércules, né? Sansão, semideuses. Essa é a história das mitologias antigas, das milhares de divindades ao redor da Terra que, muito mais antigas do que a sua crente, nunca se apresentaram para toda a humanidade. A Terra é repleta de divindades. São milhares de divindades. Mas Deus algum jamais se apresenta para o ser humano. Sabe? Uma divindade que foi criada agora pelo povo hebreu, foi criada pelo aquele povo primitivo, que pairava no deserto com nômades, sem terra, ciganos, de tenda, um Deus de tenda, um Deus que nunca deu um comprimido de cibalena, um AS para o povo dele, cortava um prepúcio nessa nova aliança com uma pedra afiada no meio do deserto, sabe? E aí, com puta de uma inveja dos médios, persas, egípcios, babilônicos, sumérios, acadianos, eles passam, né, a criar a divindade dele agora, que também era politeísta, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, capítulo 1 da Gênesis. No 2, aí já entra o Deus monoteísta, o Deus Avé, né, de Canaã, né? Que também Canaã era politeísta. Era um adorador de vários deuses, mas o Yahvé agora engoliu ela, também tomou a esposa Será, e o filho dele é Baal dentro da Bíblia, sabe? O Mamon também é adorado pelos crentes, sabe? Partindo em frente, pessoal, esse povo cria essa divindade mais semelhança deles, é um povo brutal, perverso do deserto, e aí passa a invadir terras para matar, roubar, pilhar, destruir, levar como escravas sexuais as crianças, apenas as virgens, né? E isso se expande com o cristianismo e com o Islã, descendentes dessa mesma religião, dessa mesma divindade criada por esse povo, lá no meio do deserto, deu origem às 3 piores religiões da face da terra, judaísmo, cristianismo e Islã, que se matam até os dias de hoje pelo tal de uma terra santa, que de santidade não tem nada, só tem morte naquela terra lá. Sabe? Mas vamos ao vídeo, senão não vai dar para eu mostrar o que eu tenho para mostrar para vocês hoje aqui. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Começando por aqui, as religiões e a lavagem cerebral. A credibilidade dos devotos é imensa. Isso é um grande filão, né, e garante aos vigaristas, os camelôs da fé, um mercado sempre em alta, pois a religião é uma arma de dominação pelo terror, pela submissão ou por algumas mitologias que recompensam sobre uma vida póstuma, após a morte, né? A dogmática religiosa não admite a dialética, isto é, pôr em prova qualquer um dos seus valores estabelecidos. A religião nega ao devoto a racionalidade e a capacidade de criticar. As religiões não têm ética e moral, porque nelas não há o desenvolvimento crítico. Você ainda diz que o camarada que não tem religião, né? A religião é o freio, né? Ético, né? Isso é uma grande sacanagem, né? A religião é que não tem ética nem moral, porque nelas não há o desenvolvimento crítico. Tudo é predeterminado e ditado pelas suas jurássicas leis primitivas de povos, né, bárbaros do meio do deserto. É possível que um Deus pessoal como são os deuses, é possível que algum Deus pessoal como são os deuses Javé, Odin e Zeus existir? Então preste atenção nesse ponto. Se você quiser ficar no conforto da sua fé,
Pule fora do que você vai ouvir agora, né? O conteúdo que você vai ouvir agora pode destruir completamente a sua fé. O Deus pessoal dos cristãos percebe, pensa e sente emoções. E o que é pior, arrepende-se. O próprio Deus diz, arrepende-me de ter feito um homem, né? E se enche de ira, castigando infinitamente seus desafetos humanos, num suposto inferno de tormentas eternas. Mas a noção desses estados mentais leva claramente consigo a exterioridade dos estímulos que excitam os sentidos. Excitam os sentidos, levando-se assim a impossibilidade de se atribuir a um ser supostamente onisciente, onipotente, onipresente, emoções que flutuem ao sabor dos acontecimentos que se passam. No mundo ao qual supostamente ele preside, supostamente ele rege esse mundo, né? Deus não pode ser um ser pessoal que enxerga, vê ou ouve esses estímulos, que eles seriam exteriores e independentes dele, deixando um Deus pessoal de ser deixando um Deus pessoal de ser infinito. Tais estados mentais advêm necessariamente da exterioridade, tanto espacial como temporal. Exemplo, o Deus Javé com frequência se ira e se vinga, torturando eternamente os descrentes. Ora, a raiva advém de um estado mental estimulado por uma contrariedade emocional exterior e posterior, né? E o Deus bíblico, gente, é a imagem e semelhança do homem, não é? Então, ele é assim, nós não somos... a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança desse Deus, mas é ao contrário. Esse Deus reflete o povo que o criou, a imagem e semelhança do povo que o criou, são emoções humanas. É um Deus de comportamento e emoções humanas, né? Então, continuando aqui. Ora, a raiva advém de um estado mental estimulado por uma contrariedade emocional. Deus se emociona e se contraria, mas ele é onisciente. Exterior e posterior. Se ele já criou o ser humano com um determinado destino, se ele já sabe, então ele não pode, né, nem sequer se vingar do ser humano. Não pode um fato posterior, né, lhe causar contrariedade, pois ele já era sabedor em tese, né, de antemão daquela situação que iria acontecer. Então, como que pode ele vir depois e querer condenar o ser humano se ele já sabia, né, antes ele diz na Bíblia, né, te conheço desde o ventre da tua madre, né? Da mesma sorte, um Deus pessoal que tem pensamentos, né, e sentimentos como um humano, pensa e sente como um humano, não pode ser onisciente, pois a onisciência, todas as informações, né, e estados mentais já estão dadas de antemão, sem toda a... Da mesma sorte, um Deus pessoal que tem pensamentos e sentimentos como um ser humano, né, não pode ser onisciente, pois a onisciência, todas as informações, né, todas as informações e estados mentais já são dados de antemão. Se tem toda a informação, estas não podem ser processadas de maneira flutuante, pois, se assim o fosse, o ato de processar implicaria na ausência de onisciência momentânea até que um determinado raciocínio fosse completado. Então, o Deus bíblico não pode condenar o ser humano porque ele já sabia de tudo. Texto bíblico: o Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a aspiração dos perversos. Provérbios capítulo 10, versículo 3. Isso é uma grande mentira, né? Você vê a quantidade imensa de pessoas morrendo de fome por aí. A versão dos patriarcas terem vivido muito tempo é uma fraude para preencher cerca de 4.000 anos bíblicos existentes entre Adão e o suposto Jesus Cristo, né, que sequer poderia ser descendente do tal do Davi, porque ele nasceu do pombo e não do José, que seria a descendência do Davi, na mitologia bíblica, né? Usando apenas 42 gerações, a saída dos escritores da Bíblia qual foi? Qual foi a saída para eles consertar esta merda que eles escreveram, né? A saída foi alongar a idade dos patriarcas, né? E falsificar
que os patriarcas, os personagens da árvore genealógica de Jesus, teriam vivido muito tempo. Exemplo aqui, Adão viveu 930 anos, Sete, filho de Adão, 912 anos, Enós, 905, Cainá, 910, Malalel, 895, Jared, 965, Enoque, 395, Matusalém, 969, Lameque, 777 e Noé, 950 anos. Tudo isso para que chegasse ali na geração de Davi e dali pudesse vir o tal do Salvador, o popstar da Galileia, o Jesus bicho, Jesus Chico. Vamos lá, pessoal. Mais textos. Não são os ateus que ridicularizam a tua Bíblia crente, sabe? Deus sacrificou a si mesmo, né, para ele mesmo nos salvar dele mesmo, né? Que loucura que é o sistema religioso da Bíblia. Continuando, pessoal, para medir o nível de ignorância de um país, basta analisar se encontramos mais bibliotecas ou igrejas. E o caso do Brasil é o quê? Fechar bibliotecas, escolas, universidades, queimar os livros religiosos como fazia na Inquisição e empurrar templos religiosos, alimentar o povo com ilusão, manter você preso, escravo, atrelado a um banco frio de igreja, sabe? Por toda uma vida, mergulhado em uma banheira fria quando criança, sem sequer ter a chance de contestar isso. O tal do popstar da Galileia, que nunca existiu, teria sido batizado com 30 anos de idade, inclusive depois que o João Batista já havia morrido, né? Mas mesmo assim, depois de morto, o João Batista pôde, né, batizar o tal de Jesus. Mas ali ele teve escolha, supostamente, na mitologia bíblica, entenda, entramos no hospício para falar com louco. Nada que tem dentro dos livros religiosos são reais, são verdades. Apenas o número das páginas. Somente isso, gente. Tá? Mas você é mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja quando moleque, sabe, passou uma vida acreditando nessa fantasia e sequer pode ter o direito de contestar. Tem medo. Né? Medo imposto pelos religiosos. Gente, prestem atenção. Eu vou mostrar para vocês aqui um texto bíblico aqui. Marcos capítulo 13, versículo 22 e 23. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais maravilhosos, para que, se possível, enganar os eleitos. Eleitos, né? Um Deus que cria toda a humanidade, mas agora tem um povo eleito, escolhido. Uma acepção de pessoas. Ele escolhe, gente. Olha, se você tiver qualquer defeito bíblico, físico na Bíblia, esse defeito você não pode ir, né, à tenda do pai. Não pode. Nariz torto, perna, membro demasiadamente... até sarna. Você não pode ir na presença dessa divindade, mas ele te conhece desde o ventre da tua mátria, como ele diz. E deixa você nascer surdo, mudo, colado cabeça com cabeça, para depois não te aceitar. E aí vem dizer que é povo eleito, escolhido. Então para que criou toda a humanidade, ô seu Deus burro, jumento, bicho escroto do caramba? Cria toda a humanidade para agora escolher um pai que cria 12 filhos, mas escolhe um para matar o resto. Que merda é essa, rapaz? Só tem porcaria religião. Eleitos, por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Olha, ele sabe de tudo aqui, né? Nesse texto, antecipadamente, que já viriam. Ele não sabia que esses próprios aqui, falsos cristos, como Henrique Cristo, falsos profetas, que são os pastores e padres, eles não sabiam que iam vir, não? Hein? As igrejas não estão aí lotadas, prometendo cura, prometendo bens, prometendo prosperidade? Quem são os falsos profetas? Cadê que eles cumprem o que está na Bíblia, que o próprio popstar da Galileia teria dito? Né? Que eles fariam coisas ainda maiores da que ele fez. O popstar disse lá, né? Em João capítulo 14 ao 12, digo-vos a verdade, aqueles que em mim crê farão coisas ainda maiores das que eu faço, para que o Pai seja glorificado no nome do Filho. O Filho que é o Pai que é o Filho. Nessa loucura, né? Inclusive, quando ele vai para o Jardim das Oliveiras, ele fala com ele próprio. É um louco, maluco, que brigava com planta, né? Quando estava doidão, dizia que andava sobre água. Só porcaria. Então, gente, quem são os falsos profetas? Hein? Somos nós ateus? Somos nós que andamos prometendo cura por aí? Porque ele não cumpre o que está em João capítulo 14 e vários outros textos da Bíblia e sai de dentro da igreja, porque as curas só acontecem dentro da igreja. Inclusive que a própria Bíblia diz, né, que em Atos Apóstolos, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Quem construiu aquela merda? Não foi pedreiro, não? Então Deus está ali dentro da igreja? Hein? Se a própria Bíblia diz que não está, depois vem o maluco do Jesus. Por isso que eu digo, o drogado do Jesus chega lá no templo lá, que era lei judaica, que era permitido negociar ali, sai quebrando tudo que é dos outros, cometendo crime,
quebrando os troços dos outros e dizendo, né, não faça comércio da casa do meu pai. Quem estava fazendo era os líderes religiosos, não o pessoal que estava vendendo a mercadoria dele lá. Sabe? Vamos lá, pessoal, vamos em frente, senão não vai dar. Quer dizer então, crente, Zé Ruela, quer dizer que se Deus tivesse, se o tal de Jesus Cristo tivesse morrido a bala fuzilado, né, o símbolo do teu, né, que é o símbolo do cristianismo, é um símbolo de tortura. A cruz, que nada mais é do que a cruz de Tamuz, usada também lá no Egito, né? O Tamuz. Se você vê os deuses egípcios, a maioria deles tem essa cruz de pendurada na mão, né? Então você iria usar o quê? Um fuzilzinho, como os, né, adoradores aí do Deus acima de todos? A mãozinha é assim, um fuzilzinho pendurado no pescoço? Acho que é, né, crente? Lá os cemitérios iriam ter assim um fuzil em cima do túmulo, né? Bicho burro do caralho. Aqui uma mãe zelosa é a mãe cristã. Sabe o que ela diz? A mãe religiosa, a mãe evangélica diz: para de estudar, meu filho, não estuda tanto, você vai acabar virando ateu. É verdade. O conhecimento liberta da pior prisão que existe na face da terra. Mas o crente quer estar escravizado. Ele próprio se diz que é servo é escravo, ô Zé Ruela. Só o conhecimento te liberta, e é por isso que eles querem barrar o conhecimento. São espertos. Líder religioso junto com líder político, que é você burro, né? Que é o povo pobre, que é para na época de eleição explorar a pobreza das pessoas com promessas falsas. A mesma coisa é a religião, e eles andam de mãos dadas. Diz que o Estado é laico, de laicidade não tem porra nenhuma. Você chega aí em tribunal de justiça, onde quer que você chegue, repartições públicas, tem uma porra de um crucifixo, né? Dizendo o quê? Aquilo ali é contra o Estado laico, porque o Brasil não é confessional. Inclusive confessional de uma religião só, que é o cristianismo. Eles discriminam as outras religiões, por exemplo, as afro, né? E também tem os ateus, que são minorias, mas é direito constitucional. Não somos obrigados a aceitar aquela porcaria. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, vamos em frente. Propaganda enganosa do cristianismo. Aí você vê aqui o Silas Malacheia diz o seguinte: o Silas Malacheia fala de amor, mas espalha o ódio. Esse cara que odeia, principalmente homossexuais, né? Pregam a santidade, mas são corruptos, políticos, bancada evangélica, não é? Contra também o Estado laico, sabe? Dizem que é de graça, a graça de Deus, né? Mas tem que pagar, inclusive, de graça recebestes, de graças dai. Mas eles cobram. Um Deus que cobra para você conhecê-lo, para ir para esse paraíso, você tem que pagar para conhecer essa divindade, não é? Porque só o líder religioso que está no púlpito lá, seu otário, explorando e você pagando, acreditando nessa merda. Que vai para um paraíso, que vai para outro canto, mas pede bens aqui na terra. Se Jesus está às portas, por que a igreja não dá tudo que tem? Já que vai subir, né? A nova Jerusalém. Porra nenhuma, rapaz. Leia a Bíblia inteira. Nós precisamos de mais ateus no mundo. Lê essa porcaria e entende. Ironia é um pastor perder dinheiro para resolver os problemas da igreja, enquanto recomenda que você ore para resolver os seus. Se você e se não der certo a sua oração, a culpa é sua, a sua fé que foi fraca. Esse é o macete religioso dessa quadrilha de bandidos. Aqui o teólogo Rodrigo Silva. Esse Rodrigo Silva aqui gente, quando o cara se informa, por que as igrejas montam escolas, né? Pagam por elas. Aí o cara diz, não, a igreja católica foi quem trouxe o conhecimento. E conhecimento? Conhecimento não, doutrina. Sabe? Colégio de freira, onde colocava as crianças ajoelhadas. Eu era ainda moleque, ainda cheguei a ver isso. Ajoelhada em caroço de milho no canto da sala, com palmatória. Sabe? Para você aceitar a seita cristã. Colégios católicos, universidades católicas, tu acha que lá eles vão pegar o evolucionismo? É claro que é o criacionismo. O cara desse se forma aqui, diz que é arqueólogo bíblico. A porra da Bíblia tem o quê de arqueologia? Se cientistas sérios provam que nada de que tem dentro daquela Bíblia ali é real. Nada ali é real. Aí o cara vem querer provar a muralha de Jericó, o escambau, que achou isso de Jesus. Que achou merda nenhuma, rapaz. Que a Arca de Noé existiu. A Arca de Noé é plágio. A Bíblia, grande plágio de outras civilizações que já tinham inventado. Eles não tiveram nem a capacidade de criar para eles.
plagiaram, roubaram e mudaram nomes. É tanta sacanagem que quando tira do Talmud, da Torá, dos judeus, para o grego romano, eles tiram a palavra Sheol, que é sepultura, e colocam inferno. Que é para você acreditar, pegando já na mitologia grega, o inferno de Hades. Para você ter medo. Para você ter ideia, nem o Satanás, diabo, demônio, não existe para os judeus. Para o povo hebreu. É uma criação do cristianismo. São palavras que, quando traduzidas do grego, do hebraico para o grego, eles sacanearam. Eles colocaram ali, mudaram de propósito para colocar um medo. E você só vai para a igreja crente por dois motivos. O primeiro é medo de ir para essa porra desse inferno e não receber o galardão no céu. Mas sabe qual é o segundo motivo e principal também? É que você é muito interesseiro. Sabe? Você vai lá para pedir, para agiotar essa divindade escrota. Mas você vai morrer de pedir. Sabe o que vai acontecer contigo? Porra nenhuma se tu não trabalhar. Agora, sabe quem é que vai enricar? O teu líder religioso babaca. Esse Rodrigo Silva aqui, ele diz: só acredito em evolução no dia em que eu ver um peixe andando. Aí a ciência vem e mostra que peixe já anda. O que não existe? Peixe Perloptalmus. É um peixinho que você encontra ele na beira da praia. Ele tem, com a nadadeiras dele, ele serve como, né, locomoção. E ele sai de dentro da água. Ele é capaz de andar por muito tempo fora da água. E o babaca aqui do teólogo, arqueólogo bíblico, nem sabia disso. Não, ele só vai dizer que encontrou a arca, que encontrou isso, encontrou porra nenhuma, rapaz. Essa gente frauda, gente. Olha, a igreja é a maior fraudadora. É claro, ela precisaria querer criar as coisas. Aí vem pedaço de cruz de Cristo, pedaço de prego de Cristo, pedaço de manto sagrado, tudo fraude, tudo mentira. E o povo acredita nessa porcaria dessa divindade, um Deus misântropo que odeia a humanidade, né? Ainda bem que essa desgraça não existe. Porque se tivesse existido, eu vou te contar. Eu tenho medo, tema a Deus, porque na hora que você vai pagar, você vai... Deixa esse porra descer aqui, rapaz. Para de defender esse escroto. Você não quer que essa porra existe? Você não quer que esse desgraça de Jesus existe? Por que não deixa ele se defender, porra? Porque precisa de você, um bandido marginal, vir me ameaçar. Hein? Deixa ele se defender, porra. Sabe? Porque no dia que ele pisasse aqui na terra, ele ia ter que dar muita explicação para os ateus. Sabe? Dentro da Bíblia ele matou, só dentro da Bíblia, da fantasia bíblica, que continua matando hoje, porque ele está vendo tudo e nada faz. Dentro da Bíblia ele matou 12,5 milhões de pessoas, enquanto que o diabo só 10 na mitologia da história de Jó, que nada mais é do que um plágio também. É o poema do justo sofredor, muito mais antigo. Tudo que você pega dentro da Bíblia é plágio. É uma montagem para te impor o medo. E quando você contesta algo, eles dão um jeito de empurrar um texto lá, já para responder às futuras gerações. Antes de orar, lembre-se, esses pessoal aqui do Talibã também oram antes de matar, e vocês faziam isso também, o cristianismo também, viu? E hoje vocês não fazem, o olho de vocês é nos fulminando, desejando que a divindade venha e, né, pulverize a gente ali, na hora, sabe? Ainda bem que ainda existe justiça. Aqui, a pensou, na época da Inquisição, 720 anos de Inquisição, que a Igreja Católica aprontou, queimando os livros de ciência, condenando os cientistas, né? Ele matou até padres de dentro da própria igreja, Giordano Bruno, né, que diz que existem milhões de galáxias, milhões de planetas e que pode existir vida fora da Terra. Foi queimado pela Igreja Católica e depois ergueram uma estátua pro cara. E era padre, né? É condenado de heresia, né? Mesma coisa com os ateus. Invadiam as terras, pessoal, herege, mata, corta ao fio da espada, mata grávida ao meio. Cristianismo sim, né? 720 anos. Mata a família toda e toma os bens. James Randi disse o seguinte: nenhuma quantidade de fé torna algo um fato. Não adianta, a sua fé não vai tornar algo verdadeiro. Você pode orar, rasgar o joelho aí, dia e noite. Eu já desafiei. Junta aí o Papa, os pastores do mundo inteiro, todos os religiosos do mundo inteiro, de todas as religiões. Ore e faça cair um prato de comida do céu. Não, vou fazer melhor, porque vocês são capazes de mandar um jato lá pra cima com uma marmita e jogar lá de cima.
Faz crescer um dedo de um amputado. Um dedinho, mindinho. Vai com toda a tua fé. Cadê a tua divindade? Tem não, né? Vamos em frente. Aqui 4 malas, né? 4 usurpadores, né? Da inteligência humana, né? Porque eles roubam, eles deixam o pessoal... A própria Bíblia diz, né? Em 1 Coríntios, capítulo 1, 19, tirarei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência do inteligente. O filho da puta do Deus bíblico, que na realidade foram escribas que escreveram essa merda aqui, quer você burro. A Bíblia quer você burro. Escravo, servo deles, de homens, não de divindade alguma. Enquanto você não entender isso, você vai continuar preso, cara. Eu lanço o dízimo, diz aqui o rouba e suado, né? Eu lanço o dízimo em débito automático e os fiéis aderem, né? Inclusive o chapeleiro maluco tava fazendo isso também. Qualquer dia eu vou colocar o áudio dele aqui. A maquininha, né? Vamos usar a maquininha. É bom andar com a maquininha porque tá tão perigoso o mundo, né? Pode ser assaltado. Porra, cara! Ele tá confessando que a fé do fiel dele não serve de nada. Ele tá dizendo que, porra, cara, tá indo pra casa do pai, pra casa dele, onde Deus habita. Tá com medo de quê, chapeleiro maluco? Hein, Valdomiro? Dos caras ser assaltados e tu não recebeu o dízimo? É por isso que tu quer a maquininha, porque fica mais direto em conta, fica melhor, né? Agora, se o cara tiver algum trocado no bolso, deposita tudo que tu tiver, crente, aí. Né? Faz essa contribuição, né? Essa doação aí para esses homens santos. Aí diz aqui essa pastora Sônia, né? Inclusive a Bíblia diz, né, que a mulher deve calar-se na igreja. Se tem algo para perguntar, pergunta ao seu marido, porque não é permitido que ele fale na igreja. A Bíblia proíbe que a mulher aprenda. Mas as mulheres estão aí, querendo levar o marido para dentro dessa escravidão. Poxa, gente. Essa Sônia aqui diz o seguinte: eu lanço um perfume com cheiro de Jesus e os fiéis compram. Ela lançou um perfume com cheiro de Jesus. Porra, velho. Cheiro de zumbi. Cheiro de The Walking Dead. É porque o cara morreu e ressuscitou, é zumbi. Né? Imagina o cheiro dessa desgraça. Onde porra essa mulher foi buscar o cheiro desse cara que nunca existiu? Rapaz, eu acho que até o pau crente, até o peido do pastor ali é uma bênção de Deus. É o ar, né? Divino, que vai dar vida ao pobre do crente. Esse outro safado aqui, o placebo, ele diz o seguinte: eu peço dinheiro para a construção do meu mega templo e os fiéis dão até a chave do carro, a casa, não é? A fogueira santa, né? Aqui o Malacheia mais uma vez: eu vendo Bíblia por R$1.000 e os fiéis compram. O chapeleiro maluco estava vendendo semente de feijão, dizendo que curava Covid por R$1.000 e os otários compram. Nada aprisiona você a não ser os seus pensamentos. Nada limita você a não ser os seus medos. Nada controla você a não ser as suas crenças. A crença é a pior escravidão. Vamos lá, pessoal, senão não dá tempo. Aqui Jesus abraçando uma criancinha, né? Vinde a minhas criancinhas, né? E abraçando a criancinha aqui, ele diz: tem um maníaco que vai te estuprar e eu vou ficar somente te olhando de boa, mas depois você vai para o paraíso. E se ele me aceitar, você vai ficar lá com o estuprador que espancou, estuprou, rasgou, esquartejou esta pobre criatura. É desse jeito que funciona a religião, minha gente. E sabe quem não presta nisso tudo? São os ateus, né? Aqui uma vaca diz o seguinte, uma vaca conversando com um jumento, um hindu conversando com um cristão. Aí a vaca diz o seguinte: na Índia eu sou Deus. Aí o jumento vai e responde: os crentes acreditam que eu falo na Bíblia, né? E aqui no Brasil é o que mais tem, jumento falante. É só você olhar os religiosos. O Deus, o Jesus ditador, Lucas capítulo 19, 27 diz: quanto aos inimigos que não me queriam como rei, tragam e mate-os diante de mim, na minha frente.
Maquiavel disse o seguinte: como é perigoso libertar um povo que prefere a escravidão, o crente. Perigoso libertar. Eu sou ameaçado constantemente. Gente, vamos ver se dá. Em 1914, uma pesquisa realizada pelos psicólogos James H. Lauber constatou que cerca de 20% dos cientistas eram ateus. Isso em 1914. Agora, veja interessante agora. Em 2000, ou seja, 86 anos depois, foi constatado que 98% dos cientistas entrevistados já não acreditavam em espíritos, pois quanto mais a ciência avança, menos os lúcidos precisam se agarrar à vida, se agarrar na vida além túmulo, ou apóstoma, né? Ou se curvar para os fantasiosos deuses virtuais. Já em 2009, né, segundo a revista Newsweek dos Estados Unidos, apenas 15% dos biólogos, geólogos, né, como também outros ramos científicos, com alguma credencial acadêmica respeitável, acreditavam no criacionismo, né, em um Deus criador de tudo. Quanto mais a ciência avança, mais a religião morre. Os cientistas querem ser Deus. Os cientistas, diz o crente, que os cientistas querem ser Deus. Eu não vejo problema algum nisso, já que o cargo está vago, né? Não existe porcaria de Deus nenhum, não tem problema nenhum de a ciência ser a divindade. Se você leu a Bíblia e ainda acredita em Deus, é porque você não leu corretamente. Vê se dá tempo, gente. Se Deus tem um poder sobre o demônio, por que o mal ocorre? A fantasia de que o mal seria a consequência do nosso livre-arbítrio, entre aspas, a desculpa de que Deus deu ao homem o poder de escolher seu caminho, na esperança de que seguisse voluntariamente a trilha do bem, voluntariamente, entre aspas, né? Tem ameaça ali, né? Do bem, e a versão de que, quando frustramos os desejos de Deus, atraímos o mal sobre nós mesmos, sobre nossa cabeça, não tem sentido, pois além de Deus não esperar nada diferente do que ele já conheceria, né, quando alguém nasce desobediente, com falha de caráter, ou ateu, né, que o crente nos acusa, né, falha de caráter, ser ateu é falha de caráter, a culpa não seria da criatura, né, que Deus criou, pois no mundo do mal, no mundo mais do que... criatura que Deus pôs no mundo, mas do seu criador, da pessoa que criou essa criatura, né? Ou seja, a divindade, a culpa é da divindade. Ele não já sabia de tudo, né? Não seria a culpa não seria da criatura que Deus pôs no mundo, mas do seu criador, que inclusive já saberia tudo o que sua criatura ou sua criação, né, faria, né? O dilema do mal, ou paradoxo de Épicuro. Né? Em 341 a.C., o filósofo grego Epicuro, né, formulou a premissa conhecida como o dilema do mal, onde é proposto que, se Deus não sabe que existe o mal, ele não seria onisciente. B, se Deus sabe que existe o mal, mas não consegue evitá-lo, ele não seria onipotente. C, se Deus sabe que existe o mal, pode evitá-lo, mas decide que não deve arcar com o peso das suas limitações, sorte, né? Atos ou escolhas, ele não seria um Deus bondoso. O homem criou Deus a sua imagem e semelhança. Sabe qual é a imagem e semelhança dessa divindade? Egocêntrico, machista e egoísta, sexista e invejoso e escravizante, escravagista e muito mais. Vou encerrar com isso aqui, pessoal. É um texto da música de John Lennon, Imagine. Diz o seguinte: imagine que não exista nenhum paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós, apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje, o presente, o agora. Não promessas para uma vida póstuma. Imagine que não exista países, fronteiras, né? Não é difícil se você fizer, né? Não é difícil de se fazer. Nada para matar ou para morrer.
Nenhuma religião também imagine todas as pessoas vivendo uma vida em paz. Isso é só você tirar a religião, as fronteiras, para que as pessoas se tornem um povo só, uma humanidade só, né? Isso quem falou foi John Lennon na música Imagine. Quero agradecer a todos, mais uma vez muito obrigado ao meu amigo Edvan Patriota, a sua esposa Dona Gil, a meu amigo Dísio, né? Não é álcool, não é gasolina, mas é diesel, né? A esposa dele, Dona Débora, né? Muito obrigado mais uma vez a meu primo Tota, a esposa dele Nilda e ao filho dele Thales. E, gente, religião é uma prisão, é uma escravidão. Saia disso, liberte-se dessas correntes. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.